Mas quando eu li isso, eu lembrei. O profeta fala na mensagem A Fé Perfeita. Os discípulos tinham poder. Jesus tinha dado poder para eles, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Mas quando chegou um certo caso, em São Marcos capítulo 9, eles não tiveram a fé suficiente para mover este poder. O profeta disse: o poder estava dentro deles, mas eles não tinham a fé. Certa vez, Jesus não foi recebido em uma aldeia, 2 discípulos que tinham este poder dentro deles, queriam descer fogo dos céus e consumir toda aquela aldeia. Eles tinham poder, mas a fé, eles só foram ter esta fé para mover este poder depois do Pentecostes. Porque a fé e o amor estão juntos. O profeta diz: eu represento esta fé. Ele não saía matando, exterminando as pessoas, como ele poderia ter feito com aquele casal que desenrolou cenas amorosas. Será o que eu teria feito? Say, God, let me from this day be wholly thine. Diga: Deus, deixa-me desse dia ser totalmente teu. Lord, I come with a broken heart. I come with a contrite spirit. I love you. And you know I love you. Senhor, venho com um coração quebrantado, venho com um espírito contrito. Eu te amo, tu sabes que te amo. And I want to forget all this foolishness of all these 40-day fasts, see if I can get closer to God and all this, that, the other, all this nonsense. E quero esquecer toda esta insensatez de todos estes jejuns de 40 dias e ver se consigo chegar mais perto de Deus e tudo isto, aquilo mais, toda esta tolice. Stop it! There's nothing in the Word tells you to have a 40-day fast. Now I say, Pare com isso! Não há nada na palavra que ele diga para fazer jejum de 40 dias. Nada. nothing in the world tell you to fast, that's God would tell you. Não há nada mesmo que ele diga para jejuar, a não ser que Deus lhe dissesse. If you fast, you ain't going to get hungry and go all these things as you're fasting, brother. You'll be joy and happy all the time. Se você jejuar, você não vai ter fome e ficar com todas estas coisas. Enquanto você está jejuando, irmão, você terá gozo e alegria todo o tempo. Said, don't appear before men like hypocrites do with a long, sad face. I'm on a 40-day fast. My place won't fit me anymore. I've lost 30 pounds, but they told me I look better after this is over. Oh, nonsense! It's the enticing spirits of the devil. Disse: não vos apresenteis diante dos homens como os hipócritas fazem, com o rosto de aborrecido, triste. Estou fazendo jejum de 40 dias, a minha dentadura não servirá mais em mim. Perdi 30 libras e disseram-me que estarei de melhor aparência depois disso terminar. Oh, tolice! São espíritos sedutores do diabo. Get the altar, say glory, 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 till you can't hardly say anything else and say you got to speak in tongues before you get the Holy Ghost. Nonsense! Dump it out! Chega no altar e diz glória, 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 até mal conseguir dizer qualquer outra coisa e dizem: você tem que falar em línguas antes que receba o Espírito Santo. Tolice! Despeje isso! Get that out of your system and come on the Word of God! Elimine isso da sua vida e venha baseado na palavra de Deus. He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. God don't keep His word, He's not God. Amen. Se Deus não cumprir sua palavra, Ele não é Deus. Amém. Just happen. Get filled up. Amen. I love that. That's His word. God said so. That's right. Despeje, encha-se. Amém. Eu gosto demais disso. Isso é a palavra dele. Deus disse que sim. Isso é correto. And when God said it, God take care of it.
E quando Deus disse, Deus cuidará disso, certo? All the preparations you make, all the going to church you do, Todas as preparações que você faz, todo o frequentar a igreja por você, it's just like down here at the car works where they build a big bunch of freight cars, a big bunch of passenger cars. I used to work there. é exatamente como aqui na fábrica de vagões, onde constroem um montão deles para frete ou um montão de vagões de passageiros. Eu costumava trabalhar aí. And they take and build those big coaches and everything, and put hardwood and lay mahogany all around, and everything so beautiful. Set out there on the track, and it was as dead as a doornail. E pegam e constroem aqueles grandes vagões e tudo mais, e colocam madeira dura, mogno, encaixado por todos os lados, e tudo tão bonito. Colocavam isso lá fora no trilho e estava tão morto quanto um prego numa porta. There's such engine, no steam in it. You just sit there. Ali estava parada a máquina sem vapor nela. Ela apenas ficava parada ali. What it needs today is some fire and water. What it needs today is some steam. O que ela necessita hoje é de fogo na caldeira. O que ela necessita hoje é de vapor. What it needs today, the church, to boil the hottest boiling thing there is to boil sin out of your life is love. O que ela necessita hoje, a igreja, para ferver a coisa em fervura mais quente que há para fazer o pecado evaporar de sua vida, é o amor. And if you can't love one another, how are you going to love God who you haven't seen? E se vocês não conseguem amar uns aos outros, como vão amar a Deus a quem não viram? Love hides a multitude of sins. O amor encobre uma multidão de pecados. Get in love with God, then you'll love one another. Then you'll love the church, you'll love the cause. You'll love everything. It's godly. And you'll keep away from the things of the world. Fique enamorado de Deus, então vocês amarão uns aos outros, então você amará a igreja, você amará a causa, você amará tudo que é pio e você ficará longe das coisas do mundo. Enticing spirits going around, telling people this, that, or the other. They've got to do this, they've got to do that. Espíritos sedutores indo por aí dizendo às pessoas isto, aquilo ou aquilo mais. Eles têm que fazer isto, eles têm que fazer aquilo. It's because that denominations has raised up. And they got a little revelation that they say, well, now, I believe that I believe that such a thing as shouting in the Bible. É porque denominações surgiram e elas têm uma pequena revelação que dizem, bem, agora, creio em coisa tal como gritar na Bíblia. That's right, that's the truth. They made a denomination out of it. When you shout, you got it, but you haven't. Isso é correto, essa é a verdade. Fizeram uma denominação disto. Quando você gritar, você o recebeu, mas não recebeu. Next they raised up said, speaking in tongues. That's right, that's in the Bible. A próxima surgiu, disse, falar em línguas, isso mesmo. Isso está na Bíblia. Well, when you speak in tongues, you got it, but a lot of them spoke in tongues and didn't have it. See? That's not it. No, sir. Bem, quando falar em línguas, você o recebeu. Porém, muitos deles falaram em línguas e não o tinham, está vendo? Isso não é ele, não, senhor. A lot of them said, well, we got to prophesy. Muitos deles diziam, bem, nós temos que profetizar. Look at these prophets here with horns on their heads, jumping up and down and prophesying. What Micah said, you're every one lying. Amen. Learn. Veja esses profetas aqui com chifres na cabeça, pulando para lá e para cá e profetizando. Micaías disse, vocês estão cada um mentindo. Amém. Correto. God don't come like that. God comes to a sincere heart that comes with a contrite, broken spirit. Deus não vem assim. Deus vem ao coração sincero que vem com um espírito contrito, quebrantado. He that goeth forth sowing in tears will doubtless return again rejoicing, bringing with him precious seed. Amen. Get that right, friend. Aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo preciosos molhos. Amém. Entenda isso corretamente, amigo. Amém. Som. Boa noite, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Lá fora, pelo jeito, está armando um chuvão, né? Mas Deus já nos colocou aqui dentro, que nos guarde também, nos livre de raios e tudo mais, né? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na sua casa. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada um dos meus irmãos e sabe que nós estamos felizes por estar aqui e por isso o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração é sincera, é alegre, não é com pesar, não é com tristeza. Receba, Jesus, tudo que fizermos aqui. Vamos cantar ao Senhor, vamos ler a mensagem, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, porque esse é o desejo do nosso coração. Ajuda-nos, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar, irmão, o primeiro hino, oração da noite. Finda-se esse dia que meu Pai me deu. Precioso.
somente crer, tudo é possível, somente crer. Chamar o pastor Zito, irmão Marcinho, irmão Eliel, irmão Israel já está a posto. Deus abençoe. No nome do Senhor. Vamos ler São Mateus 24. São Mateus capítulo 24, versículo 22. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na tua casa, em torno do teu nome, sem mérito algum, porém muito agradecidos em nossos corações, Senhor. E como está chovendo lá fora, como está trovejando lá fora, que em nossos corações, mais uma vez, o Senhor venha falar conosco, sarando toda a ferida, curando toda dor, toda doença, resolvendo todo problema, Senhor. Ó Jesus, nós sabemos que o Senhor tem o teu tempo, ó Pai. Nos ajude a esperar este tempo, pois te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nome bom, doce a fé. Foi cantado, o irmão Brana vai cantar no final aqui, daí a gente já ganha esse tempo, porque já o tio Batista já cantou com a gente, né? A gente pula na hora que for ler essa parte aí. Eu creio que hoje nós conseguimos terminar essa parte. Nós vamos começar com o irmão Marcinho, o irmão Márcio Lopes. Se acabar a luz, a gente liga a luz do celular e continua. Não é mesmo? Vamos continuar de qualquer forma. Então nós vamos continuar aqui, o irmão Brana, do 238, até onde foi lido, 246, ele trata sobre o assunto das três rãs, né? Das três espíritos imundos semelhantes a rãs. Uma trindade de espíritos. Aí ele faz a seguinte observação no 243, só recapitulando aqui para nós dar seguimento à leitura, né? No 243, ele fala sobre o primeiro espírito, o dragão, que era Roma, besta, que significa na Bíblia poder, e o falso profeta, um falso ungido. Daí ele fala que quando os 7 selos tiverem chegado e aberto esses mistérios e os revelado, é quando as rãs, 3 espíritos imundos, como rãs, saem para manifestar a si mesmos uma doutrina da Trindade. E tão enganoso e operando milagres, e estes são diabos que vão a todos os deuses da terra operando milagres para enganá-los no último dia, e serão bem-sucedidos em fazê-lo. 245. Eles, Deus disse, vá, tu serás bem-sucedido, ao espírito de engano, né? Tu farás com que eles creiam nisso. Eles não estão sobre essa palavra para começar. Vá, pois tu os persuadirás. Serás tu quem o farás quando entrares neles, falsos profetas. Pois ele está confiando exatamente neles, e ele não sabe nada sobre a palavra
e nem tentará saber sobre ela. Nem tentará saber sobre ela. O mais difícil é isso, né? É não tentar. Eu creio que nós estamos tentando viver uma vida digna do Evangelho, como o irmão Brana pregou aquela mensagem. Estão vendo? Então agora, irmão Marcinho, nós vamos seguir aqui no 247, né? Boa noite, irmãos. Agora, escutem bem. Nós vemos claramente, depois que os 7 selos têm sido abertos, isso é para revelar esse mistério. Que é essa trindade? Veio. Onde foi chamado trindade? Onde a Bíblia diz a palavra trindade? Como poderia haver 3 deuses? Como poderiam adorar 3 deuses e não ser pagãos? Como podem ser distintos quando ele disse, eu e o Pai somos um? Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados, hein? Vossa incredulidade. Pecado é incredulidade. Perecereis em vossa incredulidade. Ó, quem dizes que sou? De onde dizes que vim? Ó, quem conheces meu Pai? Ou podes dizer seu nome? Eu sou a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã. Podem dizer quem é? Eu sou quem falou com Moisés, na sarça ardendo com fogo. Eu sou o Deus de Abraão, a estrela resplandecente da manhã. Eu sou a rosa de Saron. Ó, de onde dizes que vim? Ó, conheces a meu Pai? Ou podes dizer seu nome? Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou a criação inteira. E Jesus é meu nome. Isso é correto, isso é certo. Não há nenhuma trindade. Não, Senhor. Isso é uma coisa falsa. Os 7 selos, abrindo esses mistérios, que deveriam ser consumados, mostra, sela, abre, dispõe, mostra, ensina claramente as verdades escondidas que os selos haviam escondido todos estes anos, através de todas essas igrejas e denominações. A grande prostituta de Apocalipse 17, quem era? É a mãe de fornicações também. Veio? Pastor, o senhor quer fazer um comentário? Foi lido aí? Uma pequena consideração aqui, nos 247. Como podem ser distintos 3 pessoas distintas, quer dizer, 3 pessoas separadas. Como podem ser distintos quando ele disse, eu e meu Pai somos um. E ele acrescenta mais, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, a pessoa é uma unidade perfeita, porque quem vê um, vê o outro. Jesus é a imagem do Deus invisível. Antes de passar para o Mariel, ele já faz o comentário e continua a leitura. Aqui onde o irmão Marcinho leu. Os 7 selos, abrindo estes mistérios que se cumprirão. Mostra, tá vendo? Os 7 selos estão abertos, estão revelados, não existe possibilidade de vir outro, o 8º, ou aquele lá, da 10ª hora, né, que não vamos nem citar o nome, nem compensa citar o nome, né, pastor? Ele não precisa de vir para revelar, porque o 7º anjo revelou o que tinha que revelar, revelou tudo. Agora, cumprir aqui, ó, se cumprirão. Existem coisas realmente que não foi cumprido. Os 7 selos abrindo esses mistérios que se cumprirão, mostra. Selo aberto, dispõe-se, aparece. O selo é aberto, dispõe-se, aparece, torna evidente as verdades ocultas que os selos
tinham ocultado por todos esses anos através de todas essas igrejas e denominações. Que glorioso tempo nós estamos vivendo, né? Boa noite, irmãos. Eu ia destacar esse parágrafo também. Vou dar continuidade. 249. Agora, o Senhor os chamou de abutres. Você diz, irmão Brana, isto é certo. Mas lembre-se, um abutre é um pássaro. Ele é ungido para voar também. Os dois espíritos estarão tão parecidos que enganariam os escolhidos. Um abutre é tão grande como uma águia. Ele poderia voar como aquela águia. E é ungido para voar, ou pregar, ou profetizar, notem, igual a uma águia. Mas ele não pode seguir a águia em altura. Não, não. Se ele tentar seguir a águia, suas loucuras se tornarão manifestas. Sim, Senhor. Ele não pode seguir a águia. Ele pode dizer, eu creio em Jesus Cristo, ser o Filho de Deus. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, seu Filho, e assim por diante. Certamente que eles podem fazer isso. Mas e quanto a ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vem. Uma águia é um pássaro de constituição especial. Não há nada igual a ela na terra. Vem. Se um abutre tentasse segui-la, ou qualquer outro pássaro, ele se desintegraria. Suas loucuras se tornariam manifestas, com toda certeza. Ele explodiria quando tentasse colocar o vinho novo em um odre velho. Ele explodiria. Ele se desintegraria. Ele não é feito, seu corpo não é unido com a estrutura para mantê-lo lá em cima. Quando ele chegar nas grandes esferas lá em cima, se ele não foi feito, ordenado, predestinado, nascido águia, ele se arrebentará em pedaços. As penas voariam de suas asas e ele cairia por terra, certamente. Ele não pode seguir a águia em altura. Se ele tentar, sua loucura se tornará manifesta. Isto é certo, não se pode. Por quê? Ele não pode ver como a águia. De que serve tentar chegar bem alto, se não se pode ver onde está quando está lá em cima? E se ele tentar até mesmo tentar personificar esta águia em alturas, ele se torna tão cego que ele não sabe a que ponto chegou. Isto é certo. Ele está gritando e berrando e comportando-se de forma estranha, mas simplesmente fale a palavra para ele. Ora, aí sua loucura torna-se conhecida. Fale com ele sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, ou sobre ele ser o mesmo ontem, hoje e sempre, tudo desse jeito, e lhe diga, agora, espere aí, vem, sim, aí estão suas penas caindo, vem. Ele está todo pulando e profetizando, e expulsando demônios, falando em línguas, e gritando, e comportando-se estranhamente, correndo para lá e para cá, mas não tente seguir lá, com letra maiúscula, para cima. Ora, ele certamente se tornará conhecido. Todavia, ele é ordenado, ele é ungido, ele pode voar, ele pode se equilibrar, subir ali, mas não tão longe, Ele pode comer carne em putrefação, mas ele não pode comer a carne fresca que vem do trono. Ele está cego, ele está todo exaltado, mas não sabe sobre o que ele está exaltado. Esse mesmo Espírito que caiu sobre ele, como a chuva, para fazê-lo um trigo,
Ele não é trigo para começar, ele explode. Eu não posso escolher alguma. Não, Senhor. Eu sei que o Dr. Jones disse. Tudo bem, prossiga, vem. Prossiga se quiser. Pastor, o senhor quer comentar sobre isso aí? Aqui, antes de passar para o irmão Marcinho, aí ele faz o comentário e segue lendo. O irmão Léo quer comentar, irmão Léo? Não? Vou passar para ele. Então, aqui a gente observa que o abutre, conforme até foi falado, né, no culto lá em Goiânia, do astronauta, o abutre, ele até um certo ponto, ele consegue ir, porque ele é ungido, ele tem isso, ele pode voar, ele é ordenado, ele pode voar, ele pode se equilibrar, ele pode expulsar demônios, falar em línguas, o abutre pode fazer tudo isso aí, gritando e comportando-se estranhamente, correndo para lá e para cá. Até um certo ponto ele pode, mas depois daquela altura, ele não adianta nada, ele se torna cego. Agora eu gostaria de fazer o caminho inverso. A águia pode acompanhar um abutre, ela consegue acompanhar, só que a natureza dela é de putrefação, é comer coisa putrefada. Aí segue uma extensa lista que eu ouso não falar, né? não ouso falar, de maneira alguma. Isso aí é para o pastor Zizito, o pastor falar. E segue um extenso cardápio de carne putrefada. Misericórdia, né? 250. A águia é uma ave constituída de um modo especial. Não há nada como ela em toda a terra. E a única diferença que o profeta coloca como essencial entre a águia e o abutre é a visão. É o fato dela ver. É o fato dela, vendo, ela discernir. É discernimento. E a questão da altura. Quanto mais alto, mais se enxerga. Mas você tem que ter visão para que aquela altura você consiga ver. E ela é constituída para ver. E dela foi comparado os profetas e o próprio Deus, diz o profeta. Todos eles foram comparados à águia. Por quê? Pela visão do seu dia. A visão do momento em que eles viviam. Que propósito há em tratar de chegar muito alto, se não pode ver quando chegar a essa altura? E se ele se atreve a personificar a águia em altura, ele estaria tão cego que não saberia a que haveria chegado. E é o que as denominações têm feito. Elas não sabem a que elas têm chegado. Elas não conseguem guiar o povo ao original, porque elas se perderam em visão. Continuar? 252. Vejam, ele não é nascido, nem constituído, nem predestinado para esse tipo de ave. Pode ser um limão vivendo numa laranjeira, mas nunca veio da raiz. Tem sido ajuntado, e quando chegam a tal altura, em suas denominações, que não podem ver a vindicação predestinada da palavra de Deus. Então, sua insensatez é dada a conhecer. Todas essas coisas de uma luz sobre a cabeça, e tudo isso é loucura. É loucura. Será dado a conhecer. Será dado a conhecer a quem? Ele não está constituído para ver tão longe, e ele só pode ver com seus óculos denominacionais, que os seus óculos denominacionais lhe deixam ver. Mas depois disso, ele é mais cego que um morcego. Então, é quando sua insensatez é dada a conhecer. Ali é onde a águia verdadeira se assenta a comer. Sim, Senhor.
Ali é onde as águias verdadeiramente escolhidas veem o que ele é, quando ele não pode tomar essa palavra. Ali é onde eles sabem que ele é um abutre denominacional. Por quê? Por que não pode voar? Porque observam como tem estado se alimentando? Ele tem estado se alimentando com carniça podre, denominacional, coisas que já passaram, putrefaram. E isso não espiritualizará seu corpo. Em outras palavras, isso não o porá em ajuste espiritual para levá-lo mais alto. Sobre as diferenças denominacionais, veio? Ele somente se tem alimentado com coisas podres. Disso está feito seu corpo. Ele não pode subir onde essa carne fresca leva aquela águia. Simplesmente não pode fazer, veio? Isso traz a cumprimento Mateus 24, 24. Ele está voando, saltando no ar, movendo suas asas, mas não pode chegar a essa altura, veio? É certo, ele não pode subir suficientemente para alcançar esse maná fresco. Pode comer o maná velho que está aqui na terra, os coelhos velhos que foram atropelados há uma semana, um mês, ou 40 anos, quer dizer, de contaminação. Ele pode comer isso e alegrar-se com isso, e gritar, e chilrear, e tudo isso, e pôr-se a voar como outra águia. Ele está ungido como outra ave, e ele, o abutre, é um tipo de águia. Nós sabemos disso, em verdade é, mas não pode seguir aquela águia verdadeira, veio? Ele simplesmente não pode fazer, não, Senhor. Seu corpo não está constituído. Ele tem estado alimentando-se com carniça diferente. Não será carne fresca, o maná fresco. Será algo que disse Lutero, Wesley, o doutor fulano de tal. Não será o que disse Jesus para esta hora. Que coisa. Agora ele fala aqui da carne putrefada e não condena a mensagem, mas viver pela mensagem que passou. Não pode fazer, seu corpo está constituído, ele tem se alimentado de uma carniça diferente. Não será carne fresca, ou maná fresco, será algo que disse Lutero, está vivendo o passado, Wesley e o doutor fulano de tal, mas não pode, não será o que Jesus disse para esta hora. Que coisa, hein? Vamos ver aqui no 254. Eu gostei demais disso aqui. Eu creio que os irmãos também observaram essa colocação que o irmão Brana colocou para nós aqui. Redundou, né? Por quê? Por que ele não pode voar? Porque, olha de que... Irmão, por que o irmão não pode voar? Por que eu não estou podendo voar mais alto? Prestem atenção, olhem para cá. A gente às vezes olha para a mensagem assim, para chamar a atenção, né? Por que você não está voando tão alto? Por que o irmão Israel, não está voando tão alto? Por quê? Porque olhe de que ele tem se alimentado. Do que você está se alimentando? Daquele touchscreen, daquela coisa que passa assim, 24 horas? Isso não espiritualizará seu corpo. Eu gostei demais dessa colocação aqui. Isso, a sua comida, esse tipo de comida, vai espiritualizar o meu corpo, sem fanatismo, claro, né? Levando aqui no sentido que o irmão Brana colocou. Não o colocará em forma espiritual, em outras palavras, para levá-lo acima das diferenças denominacionais dentro da mensagem. Isso aqui muito profundo, deveria ser muito bem mastigadinho, né? Isso, o seu alimento, esse alimento aí, o corvo, o abutre, você comendo dessa forma, não espiritualizará seu corpo, não colocará em forma espiritual, em outras palavras, para levá-lo acima das diferenças denominacionais. Vem?
Ele está apenas se alimentando de coisa podre. Seu corpo é feito disso. A gente tem a televisão lá na farmácia, que passa propaganda, né? Passa a matéria de saúde, muitas delas, 90%, é tudo com o Dr. Laí Ribeiro. Deus abençoe aquele homem, né? Fala muita coisa certa. E ele falando assim, eu lembrei dele agora por causa disso, ele falando assim, o seu corpo é o que você come, o que a sua comida é. O seu corpo é o que a sua comida é. Ponto final, não tem mágica. Às vezes o moço, a moça quer ter um corpo bonito, uma saúde boa, mas está comendo coisa ruim. Uma batata frita, umas coisas, né? Não pode falar o nome. Mas essas coisas, tudo cheio de óleo, cheio de sódio, cheio de industrializado, essas coisas erradas todas, e não quer ser industrializado, o corpo está tudo industrializado, né? Misericórdia. E da forma espiritual, vai ser diferente? Pastor, o senhor quer comentar alguma coisa? Bom, Eliel comenta e continua, por favor. Tão cego e constituído que não pode ver tão longe assim. Não pode enxergar a palavra vindicada da hora, aí cria até mesmo coisas que não existem em torno de um homem, pensando que nós estamos seguindo um homem. Porque não conseguem ver o que os selos revelaram, né? Não conseguem enxergar a revelação dos selos. E dessa maneira não consegue alimentar do maná da hora, da carne fresca do dia. Tem que se alimentar de putrefação. 2:5-6. Vamos agora encerrar. Ungidos, Cristos, nos últimos dias, mas os falsos mestres e falsos profetas, notem quão surpreendente. Agora eu quero que vocês comparem isto. Nós não temos tempo de lê-lo em voz alta. Mateus 24:24 com o 2 Timóteo 3:8. Mateus 24:24 diz, nos últimos dias, vejam, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, exatamente como o verdadeiro, e enganarão, e quase enganarão até mesmo os escolhidos. Agora notem, isto foi Jesus falando. Aqui vem Paulo, falando lá em Timóteo, né? Em 2 Timóteo 3:8, ele fala, aqui vem Paulo, após Jesus, e disse, agora nos últimos dias surgirão pessoas religiosas, vejam, tendo aparência de piedade, e levam mulheres nécias, carregadas de todos os tipos de concupiscências mundanas. E eles se perguntam, dizem, por que o Senhor implica com as mulheres? Pelo amor, eles nem sequer veem isso. Levam mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências, para longe das coisas como vejam, e como Janes e Jambres, Mateus 24:24, falsos cristos, falsos ungidos, fazendo sinais e prodígios para enganar os escolhidos. Agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes réprobos, mente réproba quanto à fé. Ele vem aqui, não uma fé minúscula, mas réprobos quanto uma fé maiúscula. Uma fé, um Senhor, um batismo, por certo seria. Não se pode ter uma fé maiúscula sem crer em um Senhor. Não se pode ter 2 batismos e nenhum para o Pai e Filho e Espírito Santo. Um batismo, Jesus Cristo, isto é certo, vem? Falso batismo. Note, compare-se agora, quando você chegar em casa, note Mateus 24:24, Jesus falando. Paulo, 2 Timóteo 3:8, muitas outras. E agora compare isto. E então coloque uma outra escritura, Lucas 17:30, Malaquias 4.
Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora, assim estes homens, não homem, homens ungidos, resistem à verdade. Até aí. Irmão Marcinho quer comentar? Aí o irmão continua lendo, então. Ele faz diferença aqui sobre a fé com letra minúscula e a fé com letra maiúscula. Existem muitos tipos de fé no mundo, mas a verdadeira fé é essa, não crer em vários deuses, mas em um só Senhor, um só batismo. Aqui no 260 ele diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1, 7. Leiam em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? O anjo não é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Isso aqui desfaz um monte de confusão. O anjo não é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Agora, o podem separar? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês. Não o Filho do Homem mesmo, mas o sétimo anjo. O sétimo mensageiro está revelando ao povo o Filho do Homem, porque tem deixado a casca. Não o podem organizar. É o grão mesmo de novo. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes fabricados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais estarão opostos ao grão verdadeiro. Mas deixe-os, sua insensatez será manifesta, como também foi a daqueles. Agora entendem? Apocalipse 10 diz: nos dias da voz do sétimo anjo. Recordem, sétima era da igreja de Laodiceia. A voz daquele anjo, quando essa era da igreja se tem denominado e tem chegado a ser uma era da igreja, quando já está em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa... Que foi cada mensageiro? Que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. Que foi Wesley? Uma repreensão àqueles luteranos. Que foi pentecostal? Uma repreensão aos demais. Agora, onde tem ido a vida? Longe de uma organização. Já não é casca, é grão. Que é uma repreensão aos pentecostais, para cumprir a escritura desta hora, entendem? Notem, o mesmo dia quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem, veio? A primeira etapa, cura, a segunda etapa, profetizando, e a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Ouvei? É então nesse dia, quando esta coisa está suposta a suceder, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez, tal como fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original para falá-la. Eles aparecerão para personificá-la. Exatamente bem. Agora, podem ver o que é Mateus 24? Veio? Os ungidos? Então aqui, irmãos, ele mostra as 3 etapas. Ele fala dessa confusão que tem estado sobre isso aqui, sobre o anjo ser o filho do homem. E eu já vi o pastor Joaquim falar isso há muitos anos, em uma das fitas, quando ele veio revelar o filho do homem.
Ele não era o filho do homem, ele veio revelar. O anjo não é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o ministério do filho do homem. E aí, através disso aqui, veio nuvens, veio sangue, e começou por isso aqui, ó, devagarzinho, infiltrando na igreja. Junto com esse parágrafo 260, irmão Marcinho, aqui, falando sobre a mensagem do sétimo anjo, abrindo os selos, a mensagem, ela revelaria, manifestaria o Filho do Homem ao público. E logo em seguida, aqui o irmão já tratou bem disso, logo em seguida, na segunda parte do parágrafo, vamos ver o que o irmão Brana disse. E nesse dia da manifestação do sétimo anjo, revelando, pondo em evidência o ministério do Filho do Homem, e nesse dia, Janes e Jambres resistirão, manifestando o próprio Filho do Homem no ministério, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro. Aí nós vamos entrar em pânico? O que ele diz logo em seguida? Mas deixai-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta como a deles foi. Bem, vocês entendem? Agora aqui sobre as 3 puxadas. Essa palavra puxada, ela vem do inglês pull, de puxar mesmo, como um peixe estivesse puxando ali. Então a primeira puxada foi a cura. A primeira fase do irmão Brana, do ministério do irmão Brana, foi em cima de cura. Mas não eliminou a segunda puxada, não é isso, pastor? O pastor tem mostrado muito bem isso para nós. O Marcinho também passou rápido nisso aqui, né? A segunda puxada foi o quê? Foi a profecia. E a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Quem recebe um profeta como um profeta, tem um galardão de profeta, né? Isso não é mérito nosso, não é mérito de ninguém, mas ele nos chamou, né? Pastor, o senhor, por favor, comenta sobre isso aí para nós, o irmão Eliel, e aí o irmão Eliel dá sequência, né? Está claro, né? Só o 261, que ele cita Apocalipse 10. Nos dias da voz do sétimo anjo. E concordando com isso, no 262. E foi um destaque também que eles colocaram na contracapa aqui da mensagem. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Agora, há 3 coisas, ele vai dar ênfase aqui em 3 coisas, que nós vamos dizer antes de encerrarmos. É só isso. Eu quero que vocês ouçam muito bem agora ao encerrarmos. 3 coisas, lembre-se, 3 coisas foram cumpridas. 3 coisas estão diante de vocês neste exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Lucas 17 diz, né? Jesus disse que isso aconteceria. Vejam a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres, afeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados e não o sabem. A Bíblia diz que isso aconteceria e é onde está. Segunda, é nessa hora, de acordo com a Escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem, em segundo lugar. E em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado.
Aí está seu crente manufaturado e seu incrédulo. Há a palavra genuína se destacando, vindicada, ao crente manufaturado personificando-a, e ao incrédulo rejeitando a coisa inteira. Aí ele canta um hino aqui, um corinho. Mas haverá luz no entardecer, o caminho para a glória certamente encontrarás. Está certo? Nações estão se rompendo, Israel está despertando. São sinais que nossa Bíblia predisse. E os dias dos gentios contados, Sodoma, sobrecarregados de horrores. Retornai, ó dispersos, aos vossos. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens se desfalecem e há temor. Estais cheios do Espírito de Deus. Tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas, para que vocês possam ver a palavra da hora. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Falsos profetas estão mentindo. Foi dito que estariam aqui, ungidos. A verdade de Deus eles negam. Que Jesus, o Cristo, é nosso Deus. E isto eles não creem nisto. A Bíblia disse que haveria essa coisa aqui. Aqui está. Ele continua o hino. Mas caminharemos por onde os apóstolos pisaram. Mesma luz. E restaurar a fé dos pais aos filhos. O dia da redenção está próximo. Tão próximo. Os corações dos homens se desfalecem de temor. A terra está desmoronando. Ó, estais cheios com o Espírito de Deus. Tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Aí o próximo parágrafo ele vai fazer oração. Só esse pedacinho do hino aqui, ó. Mas caminharemos por onde os apóstolos pisaram. Que segurança! Sou de Jesus, mesma luz. É mesma luz, irmãos. Não é uma outra luz, não é uma mais bonitinha, não é uma mais brilhante. É a luz que sempre encandece, é a luz do Evangelho. E restaurar a fé dos pais aos filhos. Glória a Deus, né? Amém. Então veja aqui o profeta, como que ele aqui nos coloca a par de tudo que está acontecendo. No 264. Primeiro, o mundo está numa condição semelhante a Sodoma. Mais claro que está para nós hoje do que estava o profeta naquele dia. E ele já declarou. Está mais claro ainda para nós. Segundo, é nessa hora, segundo a Escritura, que Janes e Jambres aparecem. Janes e Jambres, em segundo lugar, vão resistir. E em terceiro, na mesma hora em que o Filho do Homem há de ser revelado. O Filho do Homem vai ser revelado nesse exato momento. E aí nós vamos ter, então, as três classes de crente manifestas. Crente, seu crente fabricado e o incrédulo. Mas o profeta nos alerta, como o irmão Jael bem leu aqui. Mas andaremos onde andaram os apóstolos. Essa é a nossa segurança. Continuando aqui. Então inclinemos nossas cabeças. Ali nas terras onde esta mensagem vai, da costa oriental à ocidental, da Califórnia a Nova York, ali para o sul e ali para o norte, ali nas missões, e onde quer que vá, e aqui neste tabernáculo, nós somos pobres, nós não temos estas coisas grandes e estas apresentações na televisão, estamos somente procurando fazer o melhor possível, porém todo que o Pai me tem dado, virá. Agora, quero que saibam que isso é seguro, e vocês que ouvem esta fita, ou que leem esta mensagem, é possível que vocês tenham pensado hoje, que eu estava procurando dizer essas coisas de mim mesmo, sendo que estou trazendo essa mensagem.
Eu não tenho nada que ver com isso, somente minha voz. É a minha voz. Ainda contrário ao melhor do meu pensar, eu preferiria ser um que põe armadilhas para apanhar animais. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei fazer. Eu não fui aquele que apareceu ali no rio. Eu somente estava ali, presente quando ele apareceu. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz essas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu soube, simplesmente fui o que me rendi, por meio do qual ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O anjo não foi o Filho do Homem, ele foi um mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. É dele que vocês estão se alimentando. Oh, que graça! Não estão se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão. Porém, vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. Se você não tem se alimentado amplamente com toda a palavra, para ter força para voar sobre todas essas denominações e coisas do mundo, não o fará neste momento enquanto oramos? A pergunta do profeta. Esses dois parágrafos são muito importantes para nós, né? Eles determinam muita coisa, certo, pastor? Determina bastante coisa para nós, né? O irmão Branham está dizendo claramente aqui que não era ele, a voz dele era usada, ele estava lá no rio quando aquilo aconteceu, quando a tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz estas coisas, ele tirando o foco dele, né? Jogando para o Senhor. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, é o Filho do Homem, né? É Cristo, o Filho do Homem é Cristo. Então, isso aqui tem que ficar bem gravado para nós, né, pastor? Porque assim como eles confundiram João Batista como Cristo, perguntaram se ele era o Cristo, e ele negou que não era, negou que ele era apenas o mensageiro que veio preparar o caminho para Cristo. Então, hoje, a mesma coisa, eles confundiram o profeta como Jesus Cristo. O mensageiro foi tão usado por Deus que eles confundiram com Cristo. E aqui os irmãos observaram que ele faz referência a nós, né, que está escutando a fita. Agora, eu quero que vocês saibam que isto é seguro. Aí nós sempre lembramos disso aqui, né? Além da cortina do tempo. Além de tudo isso aqui, Deus ainda deu para nós isso aqui, ó. Aquela experiência que ele teve lá além da cortina do tempo, quando nós estamos vivendo o tempo, né? Foi lá na eternidade e nos encontrou lá. Amém? Nós estávamos lá, né? Aqui, ó, isto é seguro. E você que ouvir essa fita, tá vendo? Você que está ouvindo essa fita, está lendo, é seguro isso aqui, né? O profeta, muito humilde, ele diz assim: não sou eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Que coisa gloriosa, né? Você está perto de Deus quando ele está fazendo algo com tamanha magnitude, né? O Moliel comenta para nós e continua a leitura. Na voz do próprio profeta, nós ouvimos hoje: derrame, esvazie-se e Deus encherá. Ele próprio falando. E aqui no 269, parte B, ele diz: não foi o que eu sabia, é que eu simplesmente me entreguei.
por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. Amém. Ele vai fazer uma oração agora? Querido Pai, esta é uma coisa difícil, não é fácil para um mortal fazê-la. Tu sabes de todas as coisas, e eu rogo a Ti, querido Deus, que isso não seja mal entendido, mas na luz de Tua palavra possam as pessoas andar. E Deus, Pai, eu não sei quem é o eleito, Tu sabes, eu não sei quando é Tua vinda, mas eu só sei que Tu disseste, quando isto acontecesse, esses falsos ungidos, não certos quando eles começaram, Moisés apenas os deixou em paz, pois ele não podia fazer nada quanto aquilo. Ele podia somente dizer o que Tu estavas dizendo. Tu lhe disseste para chamar pulgas, então eles a chamaram. Tu lhe disseste para transformar a água em sangue, então eles o fizeram. Moisés somente executou palavra por palavra, como Tu disseste. Mas então, foste Tu quem tornaste a loucura manifesta. Agora, Pai, Tu ainda és Deus. A mesma palavra disse que isto aconteceria nos últimos dias. Muitas pessoas honestas, como dissemos domingo passado, colocando suas mãos na arca, sobre um carrinho novo, e não nos ombros dos levitas, têm caído mortos em pecado e transgressões, discutem contra sua própria consciência. Muitos ministros, assentados em seus escritórios, leem essa palavra e mudam de página rapidamente para não ter que criticar, saber que ele perderá sua posição social com o público, com sua igreja e com sua denominação. Que Deus nos ajude a nunca fazer isso. Limpa nosso coração, Senhor, de toda a imundície do mundo. Senhor, eu me levanto pronto para a purificação. Eu me levanto pronto com esta igreja e com todos os ouvintes, e todo aquele que ouvir esta fita. Eu me levanto, Senhor, e peço purificação. Senhor, leva-me à casa do oleiro e quebra-me, molda-me como um servo que Tu desejas. Pois, Senhor Jesus, eu sou um homem de lábios impuros, como Isaías clamou, habitando com pessoas de lábios impuros. E ai de mim, pois eu vejo a revelação de Deus se tornando manifesta. Como Isaías viu os anjos no templo, eu vejo o tempo do fim, Senhor. E ai de mim e minha família, ai de mim e meu povo. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Eu imploro por mim mesmo e o povo. Não nos deixe perecer com aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher, eu não posso te pedir para abençoar uma denominação, quando eu sei que Tu és contra ela, mas eu somente posso dizer, Senhor, se Tu tiveres qualquer de Tuas ovelhas lá entre eles, que elas possam ouvir esta fita, que elas possam ouvir isto, Senhor, e entender com o entendimento que Tu lhes der, e que elas possam sair e receber a Ti. Possam elas não estar enganadas pela cegueira e tradição desse dia. Possam elas não tentar comer algo que ou foi um cadáver no outro dia, que elas possam aceitar a palavra. Foi assim que os fariseus crucificaram a Ti, Senhor. Eles estavam pegando o cadáver do dia de Moisés e tentando se regozijar sobre isso. Depois que Tu tinhas dado o tipo no deserto, de maná fresco caindo à noite, significando cada geração. Foi aí que eles falharam. Isso os envenenou, isso os matou,
comer este alimento contaminado. E espiritualmente isso faz a mesma coisa hoje, mata-os espiritualmente com uma denominação. Ajuda-nos, querido Deus, está tudo em tuas mãos agora, no nome de Jesus Cristo. Aí o irmão Brana continua aqui, só para terminar, vamos seguir lendo aqui, ó. É só mais uma página, né? 6 minutos. Com nossas cabeças inclinadas, vamos cantar isto enquanto você faz sua decisão. Você irá por todo o caminho? Ele pergunta. Aí ele começa a cantar. Posso ouvir, meu salva, e ele é a palavra, dor chamando, posso ouvir. Eu tenho andado sem destino faz um longo tempo, mas realmente neste exato momento eu o ouço. Vinde a mim, todos vós que estáis andando às cegas. Ouço, toma a tua cruz, segue-me diariamente. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pelos verdes pastos e pelas águas tranquilas. E onde ele me guiar, Senhor, eu vejo essa loucura trinitária, eu vejo o mundo inteiro semeado nela, joio crescendo por toda parte. Mas onde tu me guiares agora, Senhor, eu serei como aqueles em Atos 19. Quando eles ouviram isto, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Seguirei. Eu fui parte do caminho, Senhor, o suficiente para receber-te. Agora, com ele, irei até o fim. O irmão Brana começa a sussurrar onde ele me guiar. Querido Deus, eu confio que isso vem do meu coração. Eu confio que vem do coração de todos que estão cantando nesta hora. Talvez muitos que ouvirem esta fita, que não estão presentes ou não estão ouvindo agora, que possam estar dispostos, Senhor, sem levar em consideração o preço. Tu disseste, como um homem que vai se encontrar com um outro exército, um soldado, um rei, primeiro ele senta e reflete se é capaz de fazê-lo. Pode ele deixar as coisas do mundo? Pode você deixar juntar-se ao exército da palavra escrita de Deus, marchar com seus soldados, voar com suas águias? Concede o Senhor, no nome de Jesus. Você crê, você o aceita? Muito bem, nós o veremos aqui novamente esta noite, o Senhor permitindo. Você crê que isso é a verdade? A congregação diz amém. É suficientemente claro? Amém. Daí ele canta o hino que nós cantamos no começo, leva tu contigo o nome. 280. Eu suponho que se fez conhecer todos os ministros essa manhã, reconhecer. Quando um homem tem orado toda semana, querendo saber que, vendo estas escrituras, elas colocadas bem diante de você, ai de mim, disse Paulo, se eu não pregar o evangelho. No fim de seu caminho, ele disse, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus da forma que ele me entregou. Que cuidado de Paulo, né? Às vezes me esqueço de reconhecer coisas, apresentar, dedicar os bebês, tanta pressão que ele passava no púlpito, né? E ele vai contar uma pequena experiência aqui que aconteceu com um homem e Billy Paul, conversando ali com este homem, falou para o irmão Branham. Billy, disse outro dia, o Billy, o filho dele, disse outro dia, um homem veio e disse, faz 2 anos que venho aqui para que meu bebê seja dedicado. Billy disse, não pense mal a respeito disso, eu tenho um bebê de 1 ano de idade e ele ainda não foi dedicado também. Então, eu simplesmente vou esperar até que ele tenha a idade suficiente para ele mesmo ir andando até lá, eu acho. Eu creio que isso é uma grande lição para nós, né? Se não dá para fazer uma coisa num culto, ter paciência para o outro culto, vai encaixar, né? O pastor poderia falar melhor para nós isso. Então, nós encontramos, irmão, irmã, vejam, uma coisa devemos dedicar nossos filhos. Devemos batizar a todos. Há um tanque aqui está a água. Se você não foi, o que o impede? Aqui está a água. Venha agora mesmo, não espere até a noite. Venha agora mesmo. Há um homem de pé aqui que batizará qualquer que tenha se arrependido. Olha o batismo como que é feito. Depois de que tenha se arrependido e feito confissão. Se você foi batizado 1 dúzia de vezes, não importa. Eles o batizarão no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, está vendo? Nós temos isso.
Mas veja, a mensagem está em meu coração. E ele continua a falar sobre a importância disso, desse sentimento, sobre esta mensagem, essa grande mensagem. A mensagem está em meu coração, eu devo declará-la. Esse é o meu único propósito. Sem levar em conta o que minha esposa diz, meus filhos dizem, meu pastor diz, o que quer que for diga. É meu Senhor. Eu devo declarar isso. Esse é meu único propósito. E agora, muitas vezes, eu me esqueço de reconhecer os ministros, às vezes assentado ali no próprio púlpito dele, ou às vezes na congregação, e ele esquecia de anunciar, né, que estava visitando ali. Eu acho que talvez nosso irmão, o irmão Nevo, um homem precioso, estes outros irmãos aqui, nós estamos felizes em tê-los. Não que nós discordamos de você, olha a maneira do profeta, olha que maneira gentil que nós devemos copiar, um homem de Deus. Não que nós discordamos de você, irmão, para sermos diferentes. Nós vamos discordar para ser diferente. Muitos de vocês aqui talvez sejam pregadores trinitários. Nós não queremos estar zangados com você. Nós o amamos. Se eu não cresci nisso, eu nunca sairia desta igreja até eu cair ali de joelhos e dizer: Deus, corrige-me em amar o irmão mesmo, ele não crendo naquilo que ele cria, né? Eu não quero esse espírito arrogante, egoísta, misturado com o meu. Eu quero que meu espírito seja puro e limpo. Amor fraternal, santo, com Espírito Santo. Agora, se alguém fizer algo errado a mim, está tudo bem. Se alguém fizer algo errado a mim, está tudo bem. E embora eu possa ter o direito de me vingar, eu não quero isso em minha vida. Não, eu quero ter amor. Eu quero estar pronto para corrigir com amor que absolutamente responde a isso. Última página. Eu não pretendo ser diferente, metodista, batista, católico, presbiteriano, quem quer que seja você, eu não digo estas coisas para ser diferente, mas ele tinha uma mensagem lá no coração dele. Ser arrogante com você. Se eu fui, eu sou um hipócrita e devo estar aqui embaixo neste altar orando a Deus, mas eu digo isso é por causa do amor. E eu vejo onde vocês estão indo. Agora, eu não digo isso de mim mesmo, e dizendo que estou presumindo, ele não estava presumindo, ele diz assim: eu lhes entrego assim diz o Senhor. O Senhor disse, e ele entregou isso para nós. Eu lhes entrego assim diz o Senhor. Isso é a verdade, e eu os amo por essas coisas. Deus os abençoe. Agora, enquanto cantamos outra estrofe deste hino, antes de sairmos, queremos que você esteja aqui esta noite, se você puder, se não puder, Deus esteja com você até nos encontrarmos. Nós oramos que Deus os abençoe e lhes dê o melhor de sua terra. Vejam, leva tu contigo o nome. Eu creio que nós poderíamos cantar depois, na saída, irmão Daniel e tio Batista, né? Gostaria que o pastor Zito fizesse um comentário sobre esta mensagem, os ungidos dos últimos dias, depois o irmão Léo, o irmão Marcinho. O que o senhor achou, a igreja como um todo, a importância dessa mensagem para nós. Tantas outras, né, mas nós acabamos de ler esta mensagem, o que o senhor diz dela para nós? A palavra ungido significa Messias, significa Cristo. Até mesmo porque a Bíblia, Jesus diz que surgiriam falsos cristos, não falsos Jesuses, mas falsos cristos, falsos ungidos. E a unção é verdadeira, mas a pessoa que é falsa. É isso aí. Uma mensagem profunda que toca em vários assuntos concernentes à vida da igreja, a vida diária, a vida espiritual, mas que nós, na maneira finita nossa, talvez não conseguimos guardar ou captar tudo, mas quando nós temos ouvido, o Espírito nos fará lembrar, não somente futuramente,
Mas hoje Ele tem nos feito lembrar de coisas que nós temos aprendido. Eu creio que nós temos aprendido coisas profundas aqui. Não conseguimos guardar tudo, mas nós lembraremos. Deus vindicando a sua palavra no momento que nós lemos e na hora que nós precisarmos dela. Em síntese aqui, no 150, o profeta diz assim, a respeito dos dois espíritos. Por que o permitiu Deus? Por que enviaria Deus a um profeta verdadeiramente ungido para operar um sinal ante-faraó e então permitir que um copiador denominacional viesse copiar ante o povo? Por que permitiria que um personificador viesse a fazê-lo e fazer exatamente a mesma coisa que o genuíno Espírito de Deus havia feito? Não veio? Essa escritura tem que ser cumprida. Ele fez isso para endurecer o coração de Faraó e dos egípcios, para provar que Moisés não era o único que tinha palavra. Eles podiam fazer tudo igual a Moisés. E por que tem permitido Deus que isso suceda nos últimos dias? Como o espírito mentiroso disse a Zedequias, como vamos fazer que Acabe saia para que essas coisas cheguem a suceder? Como fazer com que esta gente confie em suas igrejas para que a coisa chegue a suceder tal como ele predisse para a era da igreja de Laodiceia? Porque tu dizes que és rico e não tem nenhuma necessidade, e me assento como uma rainha, e não sabes que é miserável, que é desgraçada, cega, e eu aconselho que compres de mim, disse ele, azeite e ouro. Por que o fez? Porque deixou essa personificação se levantar nesses últimos dias, nesse último dia, quando essas coisas estão sucedendo por meio da palavra verdadeira de Deus, e deixar que saiam personificadores fazendo a mesma coisa e negando a palavra de Deus? Ele o fez para Moisés, e Faraó fez contra Moisés. Janes e Jambres fizeram contra Moisés, e a Bíblia diz que isto repetiria nos últimos dias. Então ele permitiu isso lá, para que nós, a par daquele aviso, ia ter consciência que isso estaria acontecendo hoje. E existiria um espírito genuíno, um profeta verdadeiro, trazendo uma mensagem verdadeira, e um profeta falso, na mesma proporção, trazendo uma mensagem falsa. Mas um vindicado e o outro não. É isso mesmo. O que eu poderia dizer em síntese dessa mensagem é o que o pastor Zito falou, o irmão Eliel, o irmão Marcinho. E lembrando da Escritura, São Mateus 24, e dá um sentimento muito grande de gratidão em nossos corações, quando a gente olha no rosto de cada irmão, cada irmã, o que diz em São Mateus 24? Se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. E por que, como o irmão Marcinho leu, por que isso foi possível? Por que isso teve que acontecer dessa forma? É para que aqueles que não eram, era para sair. E a gente dá tanto graças a Deus, né, por nós estarmos até hoje aqui, firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Por meu mérito? Não, foi por Ele mesmo. E a grandiosidade dessa mensagem, quando o pastor Zizito falou que a gente ia estudar essa mensagem, eu pensei, meu Deus do céu, graças a Deus, porque eu creio que o ministério do pastor Zizito fica, assim, de uma forma bem esclarecida, esclarecendo o povo, a hora, o momento, o que está acontecendo, não somente aqui, mas em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar está vivendo isso aqui. Os ungidos dos últimos dias, curando, pregando, fazendo maravilhas, tudo bonito, igualzinho, tudo igual ao que nós cremos. Mas como a gente leu hoje, existe aquele maná que o abutre não consegue entrar na altura que nós estamos, e ele não se alimenta deste maná que nós nos alimentamos, e ele não espiritualiza o corpo dele para viver naquela forma. Graças a Deus, né? Só graças a Deus mesmo.
Vamos agora, então, com os pedidos de oração. Algum irmão, alguma irmã gostaria de manifestar alguma coisa a respeito da mensagem? Fique à vontade. Esta é a hora. Então, vamos tirar a oferta, os pedidos de oração, e depois, leva tu contigo o nome, irmão Daniel. Cantar então? Tem a letra? Tem? Não tem? O 62 do cantor cristão. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Seu
por vir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome santo e venerável, é Jesus o amado teu. Senhor eterno, tu aclamarás no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Espera um pouquinho, o senhor vai orar para nós pelo pedido de oração, mas antes, 2 avisos. Adiantar o relógio em 1 hora, eu já adiantei o meu. Agora então é 9h30, perderam um horário, hein? Perderam 1 hora. Então, 8h30, 9h35. Então, é agora. E o outro aviso, com este espírito de alegria que nós estamos terminando este culto, que nós possamos chegar amanhã para o culto de Santa Ceia também, né, às 19 horas, começando. E se Deus quiser, amanhã cedo também, a partir das 8h30, a transmissão lá de Goiânia. Vamos então orar pelos irmãos. A Marinha pede oração por enfermidade. Peço oração por minha família e todos os pastores e irmãos do mundo todo, que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Irmão Luiz. Peço oração por meu pai, que completa mais um ano de vida hoje. Irmã Nayara. Deus abençoe o irmão João Guil. Peço oração para o irmão Érico, que está viajando. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos na sua casa, como temos aprendido com o nosso pastor, que esse tempo não é em vão. E isso é bom para nós, isso é muito bom, só de virmos aqui, tirarmos nosso tempo para estarmos aqui, isso já é bênção em nossas vidas. Te agradecemos por essa oportunidade e queremos ainda pedir mais ao Senhor, que abençoa todos esses irmãos que colocaram o nome aqui no livro, que creem na providência do Senhor, providências diversas, pois nós temos dificuldades diversas. Queremos agradecer pelo aniversário do irmão João. Como o Senhor é um Deus que abençoa todos nós, te damos graça por isso. Cuida de cada um desses pedidos, porque o Senhor vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Te damos graça, Senhor, porque o mundo está aí procurando descobrir o sinal da besta, procurando aonde está isso, e nós já sabemos, nós já estamos firmes na rocha que é o Senhor. Muito obrigado pela revelação, muito obrigado pela palavra, pela mensagem da hora. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de acidente, e que amanhã nós possamos estar aqui dispostos outra vez a louvar o Senhor. Eu oro agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.